Fala, gurizada, tudo bem, Everton? Fala, Isaac. Fala, boa noite. Tranquilo, e vocês? Beleza, professor? E aí, que saudade, hein? Minha melhor turma. Estamos na reta final. Graças a Deus É, acaba agora esse mês. Esse mês começaram acaba, né? comigo, começaram comigo, vão terminar comigo. Viu só? Quanto tempo fechou de curso? 2 anos, acho, né? Quase dois, vai dar 1,8. 2018. É. Foi em junho que a gente começou, né? Isso. Fala, Lucas. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, A gente teve um probleminha aqui com o login, tá? O login ainda sem problema. estava com outro professor, a gente acabou atrasando um pouquinho. Mas me contem, como vocês estão? Como é que está essa expectativa aí, formandos? Espetáculo, hein? Graças a Deus. Passa rápido, né? Porra, Vocês começaram comigo, né? Vão terminar comigo também. Isso, que privilégio. Meu, né? Privilégio meu. Tem alguma coisa em mente? Já emprego? Como é que vocês estão aí? Olá, Pegar esse diploma de uma vez e começar essa jornada. Nova jornada. corta o microfone. Ai, Senhor, vamos por partes. Quando chegar aqui, me diga. Esperar mais um minuto aí, pessoal. A gente atrasou um pouquinho porque teve um probleminha com o login, tá? Esse login mudou, né? Então eu não estava conseguindo acessar, mas agora a gente resolveu. E beleza, pessoal. Espero que todos estejam bem aí. Espero que estejam animados, né? Para a gente conseguir encerrar o nosso curso. E é aquilo que eu estava falando para os que chegaram mais cedo, né? Para mim está sendo um privilégio. Vocês começaram, eu fui o primeiro professor de vocês, né? Eu acho que teve algum antes, não, né? Eu acho que começou comigo. Ou não. Agora não tenho certeza, mas eu acho que eu fui o primeiro a dar disciplina para essa turma, né? Foi lá em Práticas Prediais 1, não tenho certeza. E estou dando um encerramento, né? Então essa é a disciplina de máquinas 3, né? E a gente vai falar especificamente de alguns conceitos relacionados a algumas máquinas, né? Alguns motores e tal. Então, basicamente, a nossa disciplina ela vai ser dividida, pessoal, em alguns módulos, tá? Alguns módulos não, vão ser separados em alguns seminários, tá? Eu vou trabalhar conceitos de alguns motores e a gente vai separar, então, alguns... Oi? Alguém acho que deixou o microfone ligado aí. Alguém deixou o microfone, tá? Desliguei. Tá? Então, basicamente, vai ser o seguinte, pessoal. A gente tem 14 aulas, tá? A partir de hoje, a gente tem 14, né? Hoje a gente encerra uma, vão ter mais 13. Então, qual é a proposta? A gente vai ter, hoje, amanhã, conceitos teóricos, e a gente vai ter, no terceiro dia, uma lista de exercícios, bem tranquilo, básico, para a gente encerrar com a maior paz do mundo. E aí a gente vai ter os seminários, tá? A gente vai ter, então, 3 dias de seminário.
tá? Para a gente poder fazer o encerramento dessa disciplina. A gente vai dividir esses seminários aí por grupos, tá? Então, o objetivo hoje que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte: a gente vai fazer essa divisão dos grupos, tá? Então, beleza, pessoal. Grupos de 3 ou 4? O que vocês me sugerem? Pessoal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todo mundo quieto, hein? Oi? Tudo quieto? Não entendi. Tá todo mundo quieto? Pois é, tá todo mundo quieto aí. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer grupos de 3 ou 4. Somos 25. Somos 25, desconta eu, a direção e outro grupo. Vão dar 21. Tá. 3 vezes 7, 21. Vão ficar 7 grupos de 3. Tá valendo. Ô, professor, mas eu acho que não tem tudo isso na aula. Que conta é essa? Aqui no Acho que grupo. tem... Não tem, deve ter umas 11 pessoas, professor. Isso aí, 11 pessoas. Deve ter umas 11 pessoas. Um monte de... Ó, Eletro 4. No grupo tem 25. Aí eu descontei a Alice e a Natália e o Rafael deu 21. Por isso que eu fiz isso. Mas tá, são 11, então. Assíduos são 11. É isso? Isso. Então vamos fazer 5 duplas. O que vocês acham? Justo? Por mim pode ser. Tô boiando. Oi? Tá. Eu cheguei agora. O que a gente vai fazer então, velho? Assim, ó, a gente vai... Hoje a gente tem alguns conceitos que a gente vai trabalhar aqui, bem rápido, para a gente dar uma situada no conteúdo. Amanhã a gente toca a teoria. Hoje é dia 8, amanhã é dia 9. Dia 10 a gente faz a nossa primeira lista, tá? E no dia 11, 12 e 13, deixa eu ver aqui para mim ter certeza. No dia 11, 12 e 15, né? 13 é sábado. 11, 12 e 15, a gente faz então o nosso seminário, tá? Nosso seminário. Então, a gente vai ter 5 duplas, tá? 5 duplas. Cada uma dessas duplas vai, então, apresentar um tema, tá? Nessa próxima semana, né? No caso, esses últimos 3 dias, na quinta e na sexta, e na segunda semana que vem, tá? Beleza? Entenderam? Desses temas da tela que estão aí, tá, Igor? Não. Eu vou passar os temas para vocês agora, tá? Yes. Vou passar aqui. Vai passar PDF? Oi? Tem PDF? Não tem, mas hoje a gente define, eu digito e coloco no grupo, tá? Aí Monta os grupos. Beleza. deixa um arquivo lá que aí fica mais organizado, né? Pessoal, vamos fazer o encerramento da maneira mais tranquila, de boa, sem estresse, tá? Tava com saudade da turma de vocês. Tá, então vamos... Já vai definir os grupos, professor? Já vamos definir agora, tá? Grupo 1. Então bota eu e o Everton aí. Nem sei se ele quer, mas bota eu e ele. Lucas. Bota eu e o Giovanni aí. Lucas. E Everton. Quem mais? Luiz e Giovanni. Luiz e Giovanni. Isaac e Nicolas. Isaac e Nicolas. Quem mais? Quem mais? Bota o Christian e Marcelo aí.
Qual é cada um, professor? É de dupla? É. Tá viajando, Everton? Já estou até no grupo, já tens até dupla. Eu e tu, Everton. Que é? Já tens até Eu e tu. dupla. Tá bem, tá limpo, valeu. Tá, Tinha me apresentado, tinha dele na privada. tá, faltam 3, tá? Faltam 3. Esses 3 que sobraram vão virar um trio. Pode ser? Já anotou o meu? Já anotou o meu, professor? Qual é o teu? Christian e Marcelo, né? O Marcelo. Isso. Tá, falta o Vinícius, falta o Rogério e... Professor, Oi. pode ser o Francisco, tá? Vinícius e Francisco? Isso. Tá. Vinícius e Francisco. Tá. E agora faltou quem? Rogério Também não. e o outro Lucas. Professor, mas na real já não ia ficar o Vinícius, do Francisco e o Rogério, que foi os 3 que sobraram. Não, mas eu não tinha colocado Francisco. Ô, professor, Oi. Faltou Rogério e o Lucas. bota Eduardo Martins e Lucas Paiva aí. Faltou, acho. Tá. E falta o Rogério também. Ah, tem o Rogério também. O Rogério entra em algum grupo aí que ele quiser. Lucas Paiva, né? É, Lucas Paiva. Pra mim tem mais, professor. Tá. Rogério, escolhe um grupo aí, ó, e alguém que queira ele no grupo aí, que tem afinidade aí, bota ele para nós aí. Senão eu vou sortear um aqui e vou botar ele. Professor, não dá pra fazer sozinho, não. Se tu quiser fazer sozinho, pode fazer. Não tem problema. Eu prefiro sozinho. Prefere sozinho? Não tem problema. Então tá, então ficou Rogério sozinho. Então. Tá. Beleza, vamos repassar aqui. Grupo 1, Lucas e Everton. Grupo 2, Luiz e Giovanni. Grupo 3, Isaac e Nicolas. Grupo 4, Christian e Marcelo. Grupo 5, Vinícius e Francisco. Grupo 6, Edu e Lucas Paiva. E grupo 7 ficou Rogério sozinho. Fechou? Fechou? Então tá. Fechou. Fechou. Tá, então aqui, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, tá? Então aqui, ó, grupo 1 e 2, tá? Grupo 1 e 2. Lucas e Everton, Luiz e Giovanni ficam com o dia 11, tá? Ficam com o dia 11. O Isaac, Nicolas, Christian e Marcelo ficam com o dia 12. Tá? Vinícius, Francisco, Edu, Lucas Paiva e Rogério ficam com a segunda-feira, dia 15. Fechou? Fechou. Eu vou preparar um arquivo e vou colocar isso no grupo. Tá? Tá, agora vamos aos temas. Tá? Vamos aos temas aqui, que eu deixei aqui uma... Tá, beleza. Tá, tema 1. Tá? Controle de velocidade de máquinas assíncronas. Tá? Tema 2. Constituição do motor de indução monofásica. Tá? É,
Não entendi, é pra gente copiar isso aí? Não, é Não, geral? não. Agora eu tô botando em ordem aqui no papel para a gente poder colocar depois certinho, tá? Que aí eu monto o arquivo e boto no grupo, tá? Já monta o tema 1 para cada um aí, já manda junto. Isso, é o que eu tô fazendo. Tá? Esse, no caso, o tema 1 é do grupo 1, certo, professor? Não. Vocês vão escolher vocês vai agora. fazer sorteio? Tá, não, a gente vai escolher aqui. Tá? Não, poderia fazer sorteio também. Que às Pode vezes ser também. Pode ser. Cada grupo escolhe um número aí do tema e já era. Aí fica com... Entendeu? Deixa eu anotar aqui para a gente ficar... E aí, Cláudio? Tá fazendo? Deixa o cara, Luiz. Deixa o cara. O que foi, cara? Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Deixar tudo organizadinho, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Beleza. Então, os temas são os seguintes, tá? Controle de velocidade de máquinas síncronas, constituição do motor de indução monofásico, constituição do motor de indução trifásico, determinação da corrente nominal, composições, torque, escorregamento e indução no rotor, categorias, tá, de aplicação dos motores, motor de rotor combinado e de gaiola de esquilo, e, por fim, tá, sistemas eletrônicos de inversão. Tá? E aí vocês podem entrar no inversor de frequência. Tá? Beleza. É sorteio, então. A gente vai seguir nesse sorteio. Lucas, diz um número. Eu coloquei um número do lado de cada um, tá? Agora vocês me digam aí. Lucas, me diz um número. 2. Constituição do motor de indução trifásico. Tá? Beleza. Tá? Agora, Luiz, me diz um número. Vai até quanto? De 1 a 7. 6. Constituição do MIN. Tá? Motor de indução monofásico. Tá? Beleza. Tá. Isaac, me diz um número. 1. Motor de rotor bobinado e gaiola de esquilo. Tá? Beleza. Agora, Cristian, fala um número. 4. Então vai ser torque, escorregamento e influências no rotor. Tá? Torque. Escorregamento e influências no rotor. Tá? Vinícius. Pode ser o 7, professor. Pode ser o 7? Pode ser. Categorias dos motores. Tá? Foi Vinícius, né? Sim, fui eu. Tá.
Eduardo. Oi. Pode falar o número. Qual os que faltou? Tá, qual os que sobrou aí? 1 e 5. 1 e 5? Isso. 1. Controle de velocidade de máquinas síncronas. Controle de velocidade. Isso. No meu grupo tinha escolhido, professor. E o Rogério ficou, então, com... sistemas eletrônicos de inversão de giro, tá? Tranquilo, professor. Tá, fechou então. O seminário tá ok, tá? Então, beleza. Vou preparar um arquivo no Word, tá? Um PDF. Depois, um PDF, mando para o grupo. E ali vai estar constando certinho todos os temas que a gente vai trabalhar, cada grupo, as datas das apresentações, tá? Vocês têm em torno de 20 minutos para cada apresentação, tá? Bem tranquilo. Libero a câmera, um fala do grupo, depois o outro fala. Vocês podem preparar um PowerPoint, tá? Vocês devem preparar um PowerPoint falando ali das... Depois, no final, eu dou as minhas considerações, vou completando, a gente vai debatendo. Acho que é bem construtivo, tá? Essa é a intenção do fechamento do nosso curso, a gente ter uma disciplina para poder fazer esses debates, essas análises, porque daqui a 20 dias vocês já vão ser eletrotécnicos caminhão, né? Então, vocês vão ser meus colegas, tá? Então, a gente vai deixar essa última disciplina para a gente poder debater, conversar, né? Cada um poder falar um pouco das suas vivências. Acho que isso daí é bem importante, tá? A função da disciplina, tá? É a gente poder falar de algumas coisas mais específicas referentes ao funcionamento de máquina, tá? Então, vocês podem ver aí, a gente tem... Vou ligar o microfone aqui, que alguém deixou o microfone ligado. Liguei aqui o microfone. O microfone dá interferência, eu não consigo ouvir, tá? Então, beleza, pessoal. A intenção da disciplina aqui, ó, eu vou disponibilizar esse material para a gente poder conversar, tá? É falar um pouco especificamente dos motores, falar um pouco dos acionamentos, algumas coisas bem específicas, tá? Eu separei alguns tópicos aqui, que são os mais importantes para a gente ter esse fechamento, tá? E são algumas influências, tá? Algumas variações do rotor, algumas variações de sentido de giro, a gente poder falar especificamente de alguns sistemas para a gente poder entrar na parte mais eletrônica, né? Vocês lembram que lá em comandos a gente falou muito do sistema de partida direta, indireta, aquilo eram as partidas convencionais, tá? A intenção aqui a gente não é dar partida em nada. A intenção que a gente tem aqui é poder visualizar a estrutura interna dessas máquinas e poder debater as suas influências quando elas estão em regime nominal, tá? Que é regime de funcionamento. Quando eles estão a pleno vapor, funcionando. Então, essas análises básicas são bem importantes, tá? Então, a gente pode ver aqui na nossa primeira imagem essa divisão, tá? Eu já trouxe um gráfico parecido aqui em outra disciplina, tá? Mas essa divisão aqui, ela está muito mais detalhada, muito mais completa, tá? Então, isso aqui vocês já estão cansados de saber, com certeza, né? Já ouviram falar muito, mas a gente precisa conversar e falar desse sistema para a gente poder ir adiante, tá? Então, aqui, ó, nós temos os motores de corrente alternada, nós temos os motores de corrente contínua, tá? Os motores de corrente alternada, a gente sabe que a gente tem o monofásico, o linear e o trifásico, tá? Basicamente, o que a gente vai mais utilizar são os monofásicos e os trifásicos. Não que a gente não use o linear, mas o linear ele tem as suas especificidades, tá? Nos motores monofásicos, a gente tem a mesma divisão que a gente tem nos trifásicos, tá? Nos monofásicos, a gente tem os assíncronos e os síncronos, tá? Só que, claro, no síncrono, a gente só vai ter o de relutância e o de ímãs permanentes.
Isso daí já muda quando a gente está falando do assíncrono. Por quê? Porque no assíncrono a gente vai ter as divisões. Alô? Alô? Alguém falou alguma coisa? Não? Nossa, deu boa noite só. Boa noite. Tá. Boa noite, boa noite. Giovanni, né? Agora, não foi? Isso. Giovanni, já tens até grupo, tá? Tás com o Luiz aí, beleza? Depois, beleza. Orientações certinhas aí, tu conversa com a tua dupla e depois eu vou deixar no grupo lá os materiais para a gente poder fechar aqui a nossa disciplina, tá? Então era basicamente isso que eu vinha falando, pessoal. Professor. Eu sei que vocês ao longo do curso já trabalharam com todos esses conceitos dessas máquinas, com todos esses motores, tá? Só que a gente precisa entender que especificamente cada uma dessas situações ela vai estar ligada a uma linha de pensamento, tá? Quando a gente trabalha com motores monofásicos, a gente vai ter o caso da nossa gaiola de esquilo, rotor bobinado e rotor maciço, tá? Rotor maciço, geralmente, para trabalhar com a parte de esterese, tá? Já o rotor bobinado, ele trabalha no regime de repulsão, tá? O que tem mais, e aí vocês podem procurar na internet, na indústria, é o que mais vocês vão ver sempre é o gaiola de esquilo. Por quê? Porque o gaiola de esquilo tem N modelos, N. Aqui, nessa ficha aqui, essa nomenclatura que a gente está olhando agora, vocês podem ver que o motor de gaiola bobinado, de gaiola de esquilo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 denominações, mas ela pode ter mais, tá? Isso vai depender muito do catálogo do fabricante, tá? Então, uma coisa que ao longo da minha jornada eu aprendi e eu acabei vivendo isso é que é o seguinte, pessoal, não se apeguem apenas a bibliografias. Por quê? Porque a gente tem motores convencionais, mas cada fabricante fabrica a sua vontade, tá? Vamos supor que a WEG vai lá e inventa de fazer um motor que tem frenagem e ele é um motor de gaiola de esquilo ou ele é um motor... Então, podem existir modelos que não atendem às bibliografias, mas que o fabricante vai lá e coloca. Por isso que é muito importante vocês saberem calcular e saber cada dado que é fornecido para vocês poderem escolher no catálogo do fabricante exatamente a finalidade que vocês querem. Quando a gente falou em comandos de determinar o que são as contatoras, determinar os dispositivos de proteção, era simplesmente para que tudo pudesse alimentar uma máquina, uma carga, tá? Então, isso que é mais importante. Fazer todo esse processo para, no final, o resultado final, vocês conseguirem efetuar. Tudo que a gente trabalha na eletricidade é pensando no resultado final. Primeiro, vocês pensam qual é a finalidade. Eu preciso levar essa caixa daqui para cima. Começa por aí. O dimensionamento começa a partir da necessidade. Não começa através de uma calculeira louca, não. Primeiro a necessidade. Bom, eu preciso levar essa caixa desse andar para o andar de cima. Tá, vou precisar de uma esteira. Beleza, uma esteira. Essa esteira, eu vou precisar de quantos sentidos? Bom, só preciso de um sentido para ir para cima e um para ir para baixo. Beleza. Um motor consegue fazer isso? Bom, quantos CVs eu vou precisar? Bom, eu vou precisar, de acordo com o peso da carga, de 8 CV. Já sei que o motor monofásico já não me serve. Motor monofásico, vocês vão trabalhar 4, 5, 6 CVs. Não pode trabalhar com 8? Claro que pode. Só que já vocês vão ter que ver exatamente o que vocês querem. Para esse tipo de situação já não é mais aplicável. Bom, beleza, motor trifásico. Opa, tá. É para qual carga? Ele precisa levantar um peso de tanto. Então, ele vai trabalhar com tal corrente nominal. Aí vocês começam a dimensionar qual é o dispositivo de proteção, qual é o dispositivo de partida, se vocês vão fazer uma partida convencional, uma eletrônica. Bom, mas espera aí, o que a empresa me dispõe? Pô, a empresa me dispõe 3 relé e 2 contactoras. Bom, beleza. Então, eu vou fazer uma triângulo-estrela, estrela-triângulo. Opa, ali tem soft starter e no almoxerifado. Beleza. Então, vou dar um sistema de partida com rampa de aceleração. Vou parametrizar. Aí muda, entende? Então, antes de vocês saberem calcular, você tem que pensar como projetistas elétricos, né? Porque o projeto elétrico ele faz parte das atribuições do eletrotécnico. Então, isso vocês têm que ir aprimorando, isso é só o tempo que vai dar. Não vai ser eu, não vai ser nenhum professor do curso.
Isso daí o que vai dar é a vivência, é o chão de fábrica. Vocês precisam ter as chaves do castelo, que é isso que a gente foi dando ao longo do curso, aonde procurar, qual fabricante, qual cálculo vocês fazer, como vocês vão determinar as correntes, o que é uma corrente de partida, o que é uma corrente nominal, o que é uma corrente aparente, o que é uma corrente reativa. Vocês vão ter que, né, ao longo do curso vocês aprenderam isso, e vocês vão colocando sempre uma balança para poder determinar, né? Potência ativa, aparente, qual é a diferença? Qual que eu tento diminuir? Para que eu preciso do banco de capacitor? Para que eu vou ter toda aquela calculeira louca para descobrir um capacitor? Na eletrônica, vocês viram um capacitor como filtro, vocês viram lá em análise de circuitos, com certeza vocês viram com a Maíra, acho que é Maíra o nome da professora, vocês viram lá com certeza a dimensionar um banco de capacitores. Vocês viram em comandos elétricos um capacitor para poder fazer, então, a partida junto com a nossa bobina auxiliar do motor monofásico. Então, esse componente, vocês olham, a teoria por detrás dele, vocês aplicaram em eletrônica, análise de circuitos e comandos elétricos. O pensamento, a lógica por trás desse dispositivo vai acompanhar, seja na tarefa que vocês forem fazer, seja no dimensionamento, na manutenção, não importa. O que vocês aprenderam em relação a ele, vocês vão utilizar sempre. Então, por isso que eu estou falando, tá? Eu comecei falando sobre essa nomenclatura, essa divisão dos nossos motores e acabei indo para outro lado. Mas o que eu preciso que vocês entendam, tá? Essa bibliografia, esse catálogo aqui que eu estou mostrando, ele é um catálogo bem completo. Se vocês pegarem aí qualquer livro, tá? Vocês vão ter uma subdivisão diferente. E se vocês forem para catálogos de fabricantes, vocês vão ter outras subdivisões, porque o fabricante ninguém manda nele. Ele desenvolveu um novo tipo de motor e ele vai colocar aquele motor para rodar, ponto. Ele é mais eficiente. Aí vão vir novas bibliografias que vão colocar aquele catálogo dentro dessa bibliografia, tá? Então, isso vai sempre atualizando e vai... Então, vocês não se apeguem, tá? E nem eu mesmo. Vocês podem ver, eu tenho um monte de livro da parte de eletricidade. Cada um desses me dá um catálogo diferente. Então, uma hora vai mudando. Então, a divisão central é essa, tá? Basicamente. Temos dentro dos motores trifásicos, basicamente, os assíncronos, os síncronos, tá? Essas duas divisões. E os assíncronos, vocês vão ter o de gaiola ou rotor bobinado. Ponto. No síncrono, tá? Aí que a gente tem ímãs permanentes, relutância, polos lisos e polos salientes, tá? Beleza. No motor de corrente contínua, aí a gente tem estação em série, estação independente, estação em compound, tá? Que ele é uma excepcionalidade, ímãs permanentes e estação paralela, tá? Essas são as divisões clássicas que a gente tem. Existem outros? Existem. Existem outras divisões? Existem. Existem outros catálogos? Existem. Mas, basicamente, o clássico é isso aqui, tá? Beleza. Então, ao longo de tudo, tá? A gente sabe que cada motor ele tem uma finalidade diferente, uma especificidade. Vou ter um motor e vou usar ele para tudo? Pode ser. Pode ser. Eu vou enjambrar, vou fazer uma partida, vou usar. Mas o ideal é primeiro vocês escolherem a finalidade para depois determinar o motor. Bom, esse motor aqui é uma bomba d'água. Ele tem que encher uma caixa d'água, depois que baixar a boia, dar o sinal, liga o motor, beleza. Aí vocês vão pegar o motor que mais se adequa, tá? Mas, basicamente, o que o motor elétrico é, tá? É um dispositivo que transforma energia elétrica em energia mecânica, tá? Ponto. É a definição mais clássica que vocês vão encontrar. Só que assim, ó, dentro do motor, eu vou ter arranjos de bobinas das mais diversas finalidades. Eu vou ter bobina independente, eu vou ter bobina paralela, eu vou ter bobina com interruptor centrífugo, com capacitor de partida, eu vou ter vários tipos de bobinas. E esses tipos de bobinas, elas vão funcionar no regime de corrente contínua ou no regime de corrente alternada, tá? Então, assim, ó, o estator, o rotor, a carcaça, o eixo, as partes clássicas do nosso motor, cada uma delas vai ter um comportamento diferente. Se o tipo de enrolamento que eu tenho nas minhas bobinas é de cobre, é de ferro, é de ferrite,
vai me gerar um tipo de campo magnético diferente. Cada tipo de campo magnético gerado vai gerar calor. Esse calor está transformando energia elétrica em energia térmica, que é o famoso efeito Joule. Essa transformação ela vai me dar perdas. E essas perdas podem ser classificadas perdas no ferro, perdas no cobre, perdas por estresse. Isso remete muito aos transformadores, mas os motores funcionam dessa mesma forma, tá? Pode não ser um grau tão elevado que nem o trafo, né? Porque o trabalho de variação de fluxo magnético dentro do transformador é mais intenso do que no motor, porque ele não está gerando trabalho mecânico, mas ele está tendo perdas magnéticas. Então, vocês vão ter tudo aquilo que vocês aprenderam lá no dimensionamento dos transformadores, vocês vão relacionar nos nossos motores também, de certa maneira, dadas as suas proporções, tá? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não quer falar nada? Não? Tranquilo? Tá. Beleza. Então, aqui, ó. Nessa situação aqui, vocês podem estar vendo, tá? Essa figura, ela é um arranjo, tá? Que está me mostrando o circuito de um funcionamento básico de um motor monofásico, tá? Vocês podem ver que esse arranjo aqui, diferentemente dos outros, ele tem esse capacitor aqui, tá? Diferente dessa primeira legenda. Esse regime de funcionamento é um motor de corrente contínua, tá? Então, assim, ó, quando a gente fala em corrente contínua, basicamente, você tem sempre que lembrar que a frequência é igual a zero. Muita gente lembra... A eletricidade é subjetiva, né? Imaginar a eletricidade é algo muito complicado. Cada vez mais eu me convenço disso. Quando a gente pensa em corrente contínua, muita gente relaciona logo a um gráfico com uma reta, né? Bom, a corrente contínua é uma reta, a corrente alternada, ela é simplesmente uma senoide. Tá, tudo bem, não está errado. Cada um imagina dessa forma. Só que eu percebo ao longo do tempo, ao longo dos anos, que quando a gente imagina a frequência contínua como uma frequência, a corrente contínua como uma frequência igual a zero, a forma de relacionar com outros conceitos se torna mais clara, tá? A gente sabe que quando a frequência é igual a zero, a gente tem uma reta, tá? Mas a frequência ela remete à oscilação de períodos, num certo intervalo de tempo. Então, quando vocês relacionarem, tentem sempre relacionar a frequência igual a zero. Se a frequência é igual a zero, eu não tenho oscilação, eu tenho só um único sentido. E aí, o meu capacitor, ele vai atuar como uma chave fechada, tá? Se eu submeter o meu capacitor a uma corrente alternada, ele vai atuar como uma chave aberta, tá? Por isso que lá na eletrônica se usa muito capacitor para poder fazer o acoplamento e desacoplamento de sistemas de sinais, tá? Para poder filtrar o sentido da corrente. Mas quando a gente está falando de máquinas, de motores, a gente está utilizando o nosso capacitor para poder fazer esse esquema de rotação aí, tá? Beleza? Então tá, pessoal. Nesse tipo de situação aqui, a gente tem um arranjo de capacitores, tá? Esse arranjo de capacitores ele está em paralelo. A gente sabe que em paralelo a tensão se divide, tá? Mas beleza. Aqui, essa imagem que eu queria mostrar, tá? A gente tem os campos magnéticos dos núcleos e os enrolamentos das bobinas, tá? Cada arranjo de bobina vai trocar o sentido do rotor para cada lado, tá? Então, a gente sabe, quando a gente está trabalhando com 3 fases, a gente tem um arranjo RST, tá? Esse arranjo RST, ele vai gerar um campo magnético em cada uma das bobinas e vai gerar, né, por indução, uma corrente no nosso rotor. Esse rotor vai trocar o sentido de giro porque ele vai ser sempre induzido para um lado ou para o outro. Então, vocês podem ver aqui, pessoal, nesse gráfico que está mostrando, vocês podem ver que ela tem uma defasagem de fase em fase, tá? Para poder dar o sentido de rotação. Nos motores trifásicos, esse sentido de rotação ele é dado através de 3 fases, que cada uma vai jogar para um lado o nosso rotor. Já no monofásico, a gente tem a terceira bobina
para poder fazer um adiantado de 90 graus em cima de uma dessas bobinas para poder dar esse sentido de giro, tá? Porque ela não vai conseguir dar o torque inicial, coisa que não acontece no trifásico. Então, vocês podem perceber que um motor monofásico nada mais é do que um arranjo de bobinas em um campo magnético com estrutura física imóvel, né, fixa, imóvel, que é igual a um trifásico. A diferença é que ele está atuando com uma bobina em uma situação diferente, tá? Então, na eletricidade, tudo faz parte do todo. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Tudo faz parte de um arranjo total que vai combinando e dando esse sentido de funcionamento, tá? Aqui, depois eu vou deixar esse material lá no grupo, né? Esse material aqui bem interessante, eu acho que ele corresponde bem às nossas necessidades dessa disciplina de máquinas 3, tá? Aqui vocês podem ver os componentes principais do nosso motor monofásico, tá? Diferentemente dos trifásicos, ele tem uma elevação na carcaça que a gente pode ver aqui como peça 17, tá? Aqui que é o acoplamento do nosso capacitor, tá? Ela, basicamente assim, ó, vocês viram esse arranjo aqui, com do arranjo do 17 e do 16, vocês já podem na hora identificar, olha, o motor monofásico, tá? Porque ele necessita desse capacitor de partida. Sem ele, não tem como dar a situação inicial. Quando vocês forem fazer manutenção em capacitor, em motores monofásicos, a primeira coisa que eu sugiro, pega a carcaça, tira o capacitor e mede, tá? Vê qual é a tensão de saída que está dando nele e qual é que ele se propõe, tá? É o teste mais simples e vai ocupar menos tempo de vocês, tá? Muita gente acaba se preocupando em limpar a escova, em tirar o rotor, fazer uma limpeza, ver se tem soja, ver se tem algum insumo ali. Geralmente, soja, eu digo mais para essas empresas da Barra, né, que trabalham muito. Às vezes, poeira, farelo, acaba danificando. Ou, pelo menos, fazendo com que ele não consiga dar o torque inicial. Mas, basicamente, o capacitor é muito importante, tá? Uma coisa que vocês precisam saber sobre esse capacitor, isso é muito importante. Os capacitores de partida dos motores monofásicos, eles não têm polaridade, tá? Eles parecem capacitores eletrolíticos, mas não são. Eles são capacitores que não têm polaridade, tá? Porque eles podem horas conduzir para um lado, horas conduzir para o outro, tá? Então não tem problema nenhum. É um capacitor específico. Vejam lá em qual escala de Faraday está, né? Se é microfarads, nanofarads, substituam. Muito provavelmente o problema vai ser esse, tá? Já tive a oportunidade de trabalhar em vários motores assim e, olha, 95% das vezes que deu problema no motor monofásico era lá no capacitor de partida, tá? Às vezes no interruptor centrífugo, alguma coisa, às vezes ele acabava entupindo por causa de farelo e acontecia esse tipo de situação aí, tá? Aqui vocês podem ver, então, tá, a composição do motor trifásico. Esse aqui é o modelinho da WEG, tá? Vocês podem ver aqui que ele não tem aquela ondulação. Ele já tem aqui uma caixa, né, de bobinas que fica um pouco mais saliente, tá? E geralmente ele é um motor mais robusto, tá? Então, cada um deles aqui tem um número e cada número aqui está denominado a sua parte específica. E esse material que eu acho muito legal por causa disso, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, número 1, parafuso de aço cinzado com alta resistência à corrosão. Aí, número 2, vocês podem olhar aqui e ver a nomenclatura. Arruela de pressão de aço mola com elevada resistência à corrosão. Então, vocês podem ver aqui que, dentre todas as particularidades do motor, vocês podem olhar e vão ver que cada um tem um número correspondente a essa determinada situação aqui, tá? Essa determinada parte, né, do nosso motor. Então, esse material é bem legal, bem interessante, né? Conceitos básicos de rede de alimentação, então os comportamentos quando a gente trabalha com corrente contínua, os comportamentos, isso aqui tudo a gente já viu, né? A utilização da lei de Ohm, a utilização da frequência, o que é um período e tal, mas de qualquer maneira, tá? Eu vou trabalhar com esses conceitos aqui na próxima aula para a gente ver, tá? Vocês sabem o que é tensão eficaz, né? VRMS, vocês já ouviram falar disso, ou não?
Não, ainda não. Não? Na disciplina de análise de circuitos, vocês não viram isso? De que a tensão é eficaz, o que é tensão. Beleza, amanhã a gente vai... Pode ter visto, mas eu não me lembro, professor. Tá, não tem problema. A gente vai trabalhar com esses conceitos aí para a gente ter um aproveitamento melhor, tá? Aí, claro, a gente falou, né, das partidas em triângulo, estrela, o que é tensão de linha, o que é corrente de fase, o que é corrente de linha e tal. Mas a gente vai fazer uma bela recapitulação em tudo isso, tá? O triângulo das potências vocês viram, com certeza, né? O que são as correntes. Beleza, tá? Então tá, pessoal. Hoje a gente decidiu os nossos grupos. Vou preparar esse material, vou deixar lá no grupo do Eletro 4. Amanhã a gente toca nesses conceitos básicos, faz a revisão. Na quarta-feira a gente faz a lista de exercícios para rever esses conceitos aí. Na quinta-feira o grupo, então, já pode começar a pesquisa e no final da aula eu vou dando as contribuições, a gente vai discutindo. Beleza? Tranquilos? Tranquilo. Então tá, pessoal. Tranquilo. Pessoal, tava louco de saudade de vocês. São, assim, ó, vou até deixar de gravar aqui. Vocês são a minha melhor turma, tá? Pô, aí sim. Tá? Então, beleza, Valeu, pessoal. Até amanhã, então, Valeu, pessoal. valeu, Bruno. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Até amanhã, tchau. Valeu. Professor, Pode falar. eu tô num grupo do Vinícius, né? Provavelmente. Deixa eu ver aqui. O que Francisco e que Vinícius. dá? Vinícius e Francisco. Deixa eu ver aqui. Eu vou preparar o material e eu vou deixar ele no grupo, mas já vou te adiantar. Vinícius, as categorias dos nossos motores, tá? Vocês vão falar as categorias de utilização e de emprego deles. Básico, bem tranquilo. PowerPoint ali, 4, 5 lâminas. Conversem, debatam, falem da experiência de vocês. Show de bola, no final da aula a gente faz uma contribuição, tá? Tá ok, tá ok. Valeu, professor. Boa noite, obrigado. Tá? De boa, tá? Tranquilo, tudo a gente resolve. Valeu. Um abraço. Fala, Everton.
Everton? Uou! Encerramos a aula por aqui hoje, tá? Amanhã a gente continua. Beleza? Falou, Vou deixar uma tela no grupo, tá? Valeu, valeu. Tchau, tchau. valeu.